Olá, questionadores! Hoje nós temos 4 assuntos bem legais para tratar com vocês. O primeiro deles é a Síria, o que existe por trás dos bastidores para que os Estados Unidos tenham desistido de atacar a Síria. Mistério. Só aqui no questionador você vai saber o que foi que aconteceu. O segundo assunto bem legal que não poderia deixar de ser são os famosos embargos infringentes. E o questionador vai emitir uma opinião sobre o assunto. O terceiro assunto, mais legal ainda, é o Papa Francisco. Isso mesmo, o Chico, que é muito legal e que eu, o questionador ateu, gosto muito do Chico. O Chico é legal e a gente vai explicar por quê. E o quarto e último assunto é ateus modinha e baitolas procurados, vivos ou mortos. Preferencialmente mortos. Vamos começar? Sobre a Síria, nós temos a falar o seguinte. Os Estados Unidos fizeram, enfim, um acordo com a Rússia para evitar a guerra na Síria. Ficou acordado que a Síria destruiria no prazo de 1 ano as suas armas químicas e assim viveriam todos felizes para sempre. Mas você quer saber qual é a verdade por trás disso tudo? A Rússia bateu o pé e disse: se você invadir a Síria, eu vou me achar no direito de armar os meus amiguinhos, porque você está destruindo meus pontos estratégicos. Isso mesmo, a Rússia bateu o pé. Claro que o poder armamentista norte-americano é muito superior, mas nós não podemos esquecer, e eu já cantei essa bola desde 2012, de que Rússia e China estão fazendo exercícios militares. Inclusive fizeram recentemente em Vladivostok. Se você não sabe onde fica Vladivostok, consulte o seu tabuleiro de War. Mas, voltando ao assunto, além de tudo isso, ou seja, o domínio da região do Oriente Médio, existe uma questão também muito importante. O famoso gasoduto descoberto na Síria em 2011 e que vai levar gás para a Europa, contrariando o interesse de Israel, Arábia Saudita e Turquia. Isso mesmo, os aliados norte-americanos. Então, para desestabilizar a região, os norte-americanos estariam ajudando os sunitas, seus adversários tradicionais, com objetivos apenas de desestabilização. A Rússia disse não. E a partir de agora, senhoras e senhores, sempre que o interesse da Rússia ou China for atacado pelos Estados Unidos, não vai ser fácil. Vai haver chiadeira e vai haver confronto sim. Pelo menos por enquanto, no campo do discurso. A Rússia, desde junho, teria fornecido à Síria equipamentos poderosíssimos que poderiam, inclusive, afundar navios norte-americanos e aviões. Isso mesmo, derrubar aviões. E esses equipamentos russos são de última geração. E sobre o ataque de gás venenoso? Ora, eu dizia que era ela dizia que era eu. Ou seja, a discussão consiste em que os Estados Unidos dizem que foi o governo de Bashar al-Assad e Assad diz que quem atacou foram os rebeldes. A verdade disso tudo é que os rebeldes também não são flor que se cheire. Nós temos que lembrar, inclusive tem no site Inacreditável, uma imagem onde um padre mais outras 2 pessoas têm as suas cabeças decepadas por extremistas e, mais do que isso, jovens mulheres xiitas e cristãs estariam sendo estupradas, inclusive com incentivo oficial. Isso mesmo, incentivo oficial ao estupro. Inclusive tem o caso da jovem Mariam, que foi estuprada por 15 homens diferentes. Aí você vai dizer, eu li no E-Farsas, e o E-Farsas disse que a história é mentira. Lamento informar, mas o site E-Farsas errou. Errou porque um hoax é uma notícia que não se sabe a origem e sai circulando de boca em boca. Inclusive tinha uma foto que não procedia, não era efetivamente da menina, onde teriam inserido na boca da moça um crucifixo e teriam matado ela assim. Na verdade, descobriram que aquela imagem é de um filme, mas isso não invalida a história. A fonte oficial dessa história foi a agência Fides, agência do Vaticano, onde diversos cristãos vêm sendo mortos, chacinados na Síria.
e isso vem sendo denunciado. No entanto, como não é do interesse dos norte-americanos, isso não vem sendo divulgado. A história da jovem Mariam foi basicamente a seguinte: 15 homens invadiram sua vila, a família dela conseguiu fugir, então o líder do grupo estuprou a moça. No dia seguinte, ele a rejeitou e outro membro do grupo casou com a moça e a estuprou. E assim sucessivamente durante 15 dias. Depois do último, mataram, executaram a moça. Portanto, se vocês estão pensando que os norte-americanos, aqueles mesmos que jogaram 2 bombas atômicas e mataram milhares de pessoas inocentes, aqueles mesmos que jogaram armas químicas no Vietnã e contaminaram as plantações, e inclusive até hoje pessoas sofrem com deficiências físicas causadas por aqueles gases. Aqueles que mentiram dizendo que Saddam Hussein possuiria armas de destruição em massa. Se vocês efetivamente acreditam que os Estados Unidos estão preocupados com o futuro da humanidade, não caiam nessa ilusão. Afinal de contas, sempre que o interesse maior estiver em jogo, vão ter pessoas poderosas por trás, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Rússia, seja na China. E essas pessoas não vão se preocupar com direitos humanos. Tá bom? E agora os embargos infringentes. Pois é, houve essa grande polêmica nessa semana e foi entendido que, pelo Supremo Tribunal Federal, que eram cabíveis os embargos infringentes. Houve um grande apelo emocional à questão, mas eu entendo o seguinte: esses 6 ministros que votaram a favor dos embargos infringentes votaram a favor da técnica, e os outros 5 votaram de acordo com a opinião pública. Amigos, o Supremo Tribunal Federal tem feito trabalhos excelentes, especialmente, por exemplo, no caso recente dos homossexuais, onde ninguém acreditaria que o Supremo Tribunal Federal daria o direito de casamento, inclusive, para essas pessoas. No entanto, contudo, todavia, nesse caso especificamente, o pessoal resolveu xingar o Supremo. A Constituição brasileira estabelece que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar determinados tipos de políticos, tá bom? Então, por conta disso, foi elaborado um regimento. Com a chegada da Constituição, esse regimento foi incorporado por essa nova Constituição, entendo eu. Acontece que veio uma lei ordinária, a Lei 8.038, de 90, e diz: olha, os recursos que poderão ser utilizados pelos tribunais superiores, leia-se STJ e STF, são tais, porém não relacionou os embargos infringentes. Então, a polêmica era: valem os embargos infringentes ou não valem os embargos infringentes? Ora, para que os embargos infringentes deixassem de valer, seria necessário que ele fosse revogado expressamente. Por esse motivo, acredito que o julgamento foi procedido na melhor das técnicas. Mas quero deixar bem claro que eu sou contra a corrupção e espero que esse julgamento aconteça da maneira mais rápida possível e que os restantes dos crimes sejam apurados e que os culpados vão para a cadeia. Ia ser muito legal ver pessoas bandidas atrás das grades. Gente, e o Chico é legal? Muito legal. Estou falando do Papa Francisco, que novamente surpreendeu o mundo falando coisas como essa aqui. Se uma pessoa homossexual é de boa vontade, está à procura de Deus, eu não sou ninguém para julgá-la. A religião tem o direito de exprimir a própria opinião para serviço das pessoas, mas Deus, na criação, tornou-nos livres. A ingerência espiritual na vida pessoal não é possível. O confessionário não é uma sala de tortura, mas lugar de misericórdia. Em outras palavras, o que o Chico está querendo dizer para a galera é: conservadores, vamos deixar o fiofó dos outros em paz. Vamos deixar o desquite dos outros em paz. Vamos deixar a camisinha dos outros em paz. Claro, isso tudo fere a nossa doutrina, mas nós devemos amar essas pessoas e recebê-las muito bem. Isso indica fortemente que aquele meu vídeo que fiz sobre a renúncia do Papa, e que, modéstia à parte, é um dos vídeos mais vistos no país sobre a renúncia do Papa, são quase 165 mil visualizações até agora. Pois é, o questionador acertou em cheio no perfil do novo Papa. E vou mais distante. Fortes mudanças estão para vir por aí nos próximos meses.
É uma mudança de mentalidade na Igreja Católica que visa efetivamente colocar a Igreja dentro dos patamares atuais. A Igreja está completamente deslocada em termos de princípios. As pessoas estão muito preocupadas com o furico dos outros, em vez de estar preocupado com a vida humana e a felicidade e o amor ao próximo. O Papa Francisco está novamente de parabéns. E graças ao Papa Francisco, eu, como ateu, já tenho a certeza que pelas minhas obras eu vou para o céu. Papa Francisco, um beijo! Ateus procurados vivos ou mortos. E boiolas também, tá? Mas deixa eu explicar direitinho essa história, não tem nada a ver com isso não. Na verdade, o David Airola, ou David Airola, não sei como é que se pronuncia o nome dele, fez uma homenagem para diversas pessoas, inclusive eu, o Boggs, o Dr. Júlio, Yuri Greco, Pirula e muitas outras pessoas, muitos outros ateus estavam lá numa fotografia bem legal, que é essa aqui que vocês estão vendo, e nessa homenagem ele disse que você não deve ter medo de ir para o inferno porque vai estar com pessoas bem legais. Então, vendo essas fotografias e vendo essas pessoas com quem eu vou compartilhar toda a eternidade lá no inferno, me levou a algumas reflexões. Olha, primeiro, meu grande amigo, o Dr. Júlio Cordeiro. Júlio, vocês sabem, vocês lembram o que é que ele fez na ponte? Quem não sabe, Júlio teve um problema de disenteria no meio da ponte, fez uma coisa horrorosa e jogou isso e matou uns 2 ou 3 pescadores com determinada coisa que voou lá da ponte. Horrível. Imagina a fedentina que vai ficar lá no inferno com a presença do Dr. Júlio César Cordeiro. E mais do que isso, o Yuri Greco veio com a história de cortar o rabo do macaco, em que me leva a crer que isso vai dar em merda. Bom, e vocês puderam observar que pela foto tem poucas moças. Consequentemente, os cabeludinhos como o Maestro Boggs e Pirula serão as nossas mocinhas. Isso mesmo, Pirula, Boggs, beijinho para vocês no inferno. Vocês já sabem qual será a serventia. Afinal de contas, é dando que se recebe. Olha, vê que legal, gente. O Daniel Fraga vai levar para o inferno os seus bitcoins, vai privatizar tudo e vai oferir renda. Cara, imagina conversar o resto da eternidade com o Daniel Fraga. Mas pelo menos terão pessoas cultas para a gente debater. Imagina discutir cultura com Pedrinho, com a Júlia Jolie. E o Boggs vai estar com aqueles bordões para o resto da eternidade. Tenha medo. Distribuição de granada, não. E é tudo viado, tudinho. Se cuide-se todos. Sem contar os eternos beijos para Fox. Fox, vamos ver se melhora o repertório. Uma única canção para toda a eternidade vai ser meio complicado. E, inclusive, os nossos projetos, né, Wilma, do canal Bora Falar. Aí a gente não vai ter pressa, porque vai ter toda a eternidade para fazer aqueles vídeos que eram para ter sido feitos há uns 3 ou 4 meses atrás. Cara, vai ser muito esquisito. Muito esquisito. Mas, David, ou Davi, valeu pela homenagem. Um grande beijo para você. E, galera, no mais, valeu!